Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 10 em diante. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meio de antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Harã, Rezef e do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Zefarvaim, de Rena e de Iva? Esse foi o recado do rei da Assíria contra o rei Ezequias. O povo ficaram muito assustado, muito atormentado, porque esse rei ele vivia destruindo outros reinados, destruindo outros povos. E ele falou que ele ia destruir Ezequias e o seu povo. E o povo tinha que se curvar a ele. Se não se rendessem a ele, ele iria destruir o povo. E ele ficou zombando de Deus, falando: quem é esse Deus? Ele também não vai socorrer. E Ezequias fez uma oração. A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, o Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E então Isaías, filho de Amor, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Declara o Senhor: eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo.
e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adon foi o seu sucessor. E assim o rei Ezequias orou a Deus e pediu socorro para Deus e mostrou para Deus que tinha uma ameaça muito grande do rei da Assíria. Deus já tinha visto tudo. Deus, ele vê tudo. Todas as ameaças que os inocentes sofrem, que as pessoas que servem a Deus, aqueles que vivem sua vida cuidando do que Deus entregou para eles. E tem pessoas que cismam com essas pessoas. Tem pessoas que não querem ver o seu irmão bem. E eles implicam com a família, implicam com o trabalho. E tem pessoas que sofrem muitas perseguições. Mas Deus vê tudo. E quando apresentamos a Deus, ao invés de ir à luta, ao invés de brigar, ao invés de querer fazer justiça com as próprias mãos, tem pessoas que ficam perdendo tempo, batendo boca, brigando, buscando, escutando o que os outros falam, e fica uma vida cheia de perturbação, uma vida sem paz. Uma das coisas piores para um ser humano é ele não ter paz. A paz, ela dá alívio para você trabalhar, para você cuidar bem das suas coisas, para cuidar bem da sua família. Mas quando se escuta aquelas coisas que você escuta, sabe o que estão falando sobre você, sabe o que estão querendo fazer contra você, sabe isso e aquilo, em parte é bom, porque você sabe. Você vai orar e você vai conversar e entregar nas mãos de Deus. É bom quando você sabe que tem alguém tramando alguma coisa, porque Deus está te mostrando. Você não fica inocente. Mas, por outro lado, se ficar só nessa situação, ouvindo, falando, respondendo, o rei Ezequias, ele tinha muita sabedoria, porque ele não foi tentar... não foi conversar com o exército dele e nem foi pedir ajuda em outros reinos para livrar o reinado dele, o povo dele. Ele foi falar com Deus, ele foi orar a Deus. Às vezes parece, quando tem pessoas que pensam, quando a gente fala, eu vou orar, pensa que uma oração, tem pessoas, não são todas, se você está aqui é porque você valoriza a conversa com Deus, que é a oração. A oração, ela muda a situação de muitas pessoas, dentro de minutos. Às vezes é um segundo, um livramento na rua. Às vezes uma pessoa está na sua casa e ela começa a sentir algo em relação a um filho, um cônjuge, a um amigo, a um parente, e ela ora na hora e aquela pessoa tem um livramento. A oração é muito poderosa, porque você está falando com quem pode resolver toda e qualquer situação aqui na terra. Não tem nada que seja impossível para Deus. E tudo é possível para aquele que crê e espera no Senhor. Então, ele foi orar a Deus, ele foi conversar com Deus, ele foi pedir, ele era um rei,
Ele poderia tomar a atitude que ele quisesse, mas ele foi falar com quem pode resolver. Porque se falar podia resolver, ele não podia, ele pode, porque ele é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Nada nem ninguém impede de Deus agir em nosso favor. Quando procuramos a Ele de todo o coração e entregamos as dores, enfermidades, entregamos ofensas de outras pessoas que quer destruir, que você vê que é afronta mesmo, uma afronta do inimigo das nossas almas. Como é ruim quando se encontra alguém que não tem um bom coração e ela implica com a vida daquela pessoa que está querendo só viver a vida dela. Você conhece alguém assim? O rei Ezequias, ele só queria viver a vida dele com o povo dele. Ele só queria paz na vida dele. Mas o rei da Assíria, com muita arrogância, se achando todo poderoso, ele foi zombar logo de quem? Do Deus, do nosso Pai, todo-poderoso que fez os céus e a terra. Olha que oração linda a do rei Ezequias. Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele não falou que era para insultar ele, porque o rei, ele falou: tá pensando que o teu Deus vai te livrar? Tá pensando que você vai se livrar dessa situação? Eu já escutei isso na minha vida. Teve uma pessoa que falou: para que tanta oração? Porque eu não vejo resultado na vida dessa pessoa. Me falaram que essa pessoa duvidou das orações. Só que não se duvida das coisas de Deus. Porque quando a gente fala com Deus, a gente fala de todo o coração. Fala com amor, fala com o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor tem sabedoria. Às vezes a gente quer fazer algo que não deve, aí a gente pensa, nós pensamos no momento: eu não vou fazer, porque isso desagrada a Deus. Então eu não faço, eu me seguro. É sabedoria que vem do alto. Você quer conhecer uma pessoa sábia, uma pessoa que tem sabedoria de Deus? É o que tem na Bíblia, na palavra do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando você conhece alguém que tem o temor do Senhor, aí você fala: essa pessoa tem sabedoria de Deus, porque ela não vai fazer coisas erradas, porque ela pensa: não, eu não vou fazer isso, porque Deus desagrada a Deus. Isso não quer dizer que não pecamos, somos pecadores, mas aquilo que arde dentro de você e fala: não faz, é o Espírito Santo de Deus falando com você. E é quando você se sente diferenciada, porque você tem o temor do Senhor. Aí você sabe que Deus é contigo. Não importa o que os outros falam, não importa as ameaças na área financeira, que às vezes uma pessoa ela é vítima de inveja. Ela começa a contar as coisas dela e ela, na inocência, ela conta tudo e aquela outra pessoa está ouvindo e o coração lá dentro, só Deus sabe como está. Aí ela não suporta que a outra pessoa tenha. Aí começa a desejar o mal. Aí depois começa a falar mal da vida da pessoa lá fora, para os outros. E começa a enredar muitas pessoas contra a vida dessa pessoa.
E começa às vezes a acontecer coisas que a pessoa não estava esperando, de repente. As ameaças acontecem de repente. Aí de repente uma pessoa adoece e de repente a pessoa começa a gastar. E depois, de repente, às vezes até uma pessoa daquela casa perde o emprego. Está repreendido em nome de Jesus. Aí começam a falar. E você acha que Deus vai dar jeito nessa situação? Claro que dá. Claro que dá. Nossa confiança é no Senhor que fez os céus e a terra. Poderoso é Deus. Grandioso é Deus. E aquele que confia no Senhor não fica envergonhado, não fica abandonado. Senaqueribe, ele zombou de Deus, ele zombou daquele rei, dizendo que o Deus do rei Ezequias estava enganando o povo, estava enganando ele, mas não estava. E Deus não nos engana. A palavra de Deus é muito firme, muito séria, muito fiel. Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele fala na sua palavra. Você quer saber o que é bom para a sua vida? Escute a palavra de Deus todos os dias, porque você começa a confiar, você começa a entender quem é o verdadeiro Deus. Como que você deve se comportar para que você tenha uma vida de prosperidade e de proteção. Aquele que agrada a Deus, que Deus se agrada dele, ninguém toca. Olha o fim daquele rei. Ele, com toda arrogância, ele tinha um exército grandioso. Era enorme o exército dele. E Deus destruiu rapidinho o exército. Assim Deus destrói todos aqueles que fazem armadilhas. Não é dizendo que Deus vai matar, porque não pedimos isso. Estamos vivendo, não a época do olho por olho, dente por dente. Estamos vivendo o tempo da graça. Devemos perdoar como Jesus nos ensinou. Perdoar aqueles que nos odeiam. Não peçam mal de ninguém. Nunca vá orar, pedir a Deus que o outro... eu quero que ele se arrependa, que ele se acabe, que ele fique passando por provas só assim. Não. Deixa Deus julgar. Deixa Deus é Deus em todo o tempo e Ele sabe o que é melhor. Mas está demorando. Eu vejo tanta gente ruim se dando bem e tantas pessoas boas sofrendo. Tudo muda de repente. A vida muda. Quando Deus segura na mão daquele que está clamando, que está buscando, Ele coloca num lugar seguro e Ele protege e Ele abençoa e Ele abre os caminhos e as portas que Deus abre, ninguém fecha. Sempre devemos colocar a nossa confiança no Todo-Poderoso. Pode ser qual for o problema, qual problema que você está passando, qual a área da sua vida que você está precisando de um socorro. O nosso socorro vem do Todo-Poderoso, do Senhor que fez os céus e a terra. E é nele que confiamos, é nele que buscamos o nosso abrigo. E nós temos de Deus as respostas. Ele não deixa os seus filhos. Ele guarda, Ele cuida, Ele protege, Ele provê. O Senhor é o nosso provedor. Ele provê todas as nossas necessidades. Confie em Deus. Nunca deixe que outras pessoas mexam com a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você fala, eu espero, Senhor, eu espero, eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor está ouvindo o que eu estou falando. Foi assim que Ezequias correu e foi falar com ele. Sabe aquela criança que quando sofre alguma coisa já corre para o pai e para a mãe. Olha, eu estou sofrendo. Olha, eu caí. Me ajuda. Olha, meu amiguinho bateu em mim. Corre para o pai. Não corre para o telefone. Não corre para falar mal dos outros. Não corre para dizer, ele está fazendo mal para mim. Corre para Deus e fala para quem pode resolver e você vai ver a diferença.
você vai ver, você vai cantar vitórias sem fazer pouco dos outros. A gente não ri do nosso inimigo. Tem que ter dó das pessoas que estão no caminho errado, porque não lutamos contra a carne, é contra a maldade espiritual, porque tem muitas pessoas que fazem mal para os seus irmãos, porque eles estão sendo um joguete na mão do inimigo das nossas almas. Então, no momento do desespero, no momento da dor, no momento da precisão, que foi assim que o rei Ezequias fez, ele foi se prostrar na presença de Deus. Vamos pedir o nosso socorro ao Senhor, porque eu creio que Ele vem com socorro na tua vida, seja em que momento for, seja a qualquer hora for. Deus nunca está ocupado, Deus nunca dorme, Deus é presente em nossas vidas. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, em nome de Jesus, confiamos em Ti, esperamos em Ti, porque és o nosso socorro presente, Pai. Eu te entrego todos os inscritos neste canal. Eu te entrego, Pai, a vida de cada um que escuta essas orações e de cada membro das nossas famílias. Cuida de nós, Pai. O Senhor é o nosso provedor. Vem com socorro, Pai, em todas as áreas das nossas vidas. E mostra, Senhor, o Teu poder. Mostra, Senhor, que és o nosso Pai Todo-Poderoso, presente, és um Pai presente, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, Pai. Eu já agradeço, que eu sei que o Senhor está ouvindo, Pai, esta oração e o pedido de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e é para a tua glória, que a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.